Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que alegria estarmos juntos nesta meditação da palavra. Vamos meditar com amor, com carinho a palavra de Deus neste dia. Dia 17 de outubro, Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículos de 8 a 12. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados em como ou com o que vos defendereis ou com o que direis, pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Palavra da salvação. Amado irmão e amada irmã, Jesus está orientando os seus discípulos. E Jesus está falando conosco, comigo e com você hoje. E a primeira coisa que Jesus fala é: todo aquele que der testemunho diante de mim. Jesus quer que a gente dê testemunho dele. Aprenda isso. A minha fé não pode ficar só para mim. Não, isto não é fé. Jesus quer que eu dê testemunho, Jesus quer que eu fale dele. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Triste daquele que tem vergonha de Jesus. Olha que forte, aquele que der testemunho de mim, eu darei testemunho dele. Olha isso, se eu falar de Jesus na terra, Jesus vai falar de mim. Agora ele também chega a dizer: mas aquele que me renegar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Eu não posso negar a Deus. E aí que tá, tem muita gente que nega a Deus. Tem muita gente. Se você nega a Deus, Deus negará você. Mas entenda, não é que Deus te nega, é que você não quer Deus. Se você me perguntar, o ateu, por exemplo, aquele que não quer acreditar em Deus, não acredita em Deus, não quer acreditar, Deus vai respeitar. Deus existe, o ateu acreditando ou não acreditando. Não é a pessoa acreditar ou não que muda alguma coisa. Deus existe. Você acreditando ou não acreditando. Agora, se você nega Jesus, Deus vai te renegar. Mas não porque Deus te renega, mas porque você o renegou. Dá para entender? É aquela coisa: eis que estou à porta e bato, se você abrir, eu faço a morada. Gente, Jesus não obriga ninguém. Deus não obriga ninguém. Com Deus não existe ditadura. Com Deus existe liberdade. Se você negá-lo, ele te nega. Não porque ele queria te negar, mas porque ele não pode te obrigar a entrar na sua vida. E aí nós entramos no único pecado que Deus não perdoa, hein? Porque veja, ser negado por Deus é algo muito forte. Porque Deus não nega ninguém, Deus perdoa a todos, Deus veio para salvar todos. Agora a gente está começando a falar que Deus pode negar alguém. Isso é muito forte. E agora eu estou dizendo que há um pecado que Deus não perdoa, o pecado contra o Espírito Santo. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. A Bíblia está sendo clara. Há um pecado que Deus não perdoa.
Meu Deus, que pecado é esse que se eu fizer eu nunca serei perdoado? Gente, eu não conheço um pecado que Deus não perdoa. Um pecado. Deus perdoa todos os pecados. E para a Igreja Católica, um dos maiores pecados que alguém pode cometer, eu vou dizer um dos maiores pecados para a Igreja Católica, é o pecado do aborto. Matar uma criança indefesa. Esse é um dos maiores pecados. Teve momentos e épocas na igreja que nem o padre podia perdoar esse pecado, que a pessoa tinha que ir para o bispo. Depois o Papa liberou e os padres também podem absolver esse pecado. Mas esse é um dos maiores pecados para a igreja. Mas até mesmo este, se a pessoa se arrepende, Deus perdoa e o padre dá absolvição para ela. Gente, eu estou falando do maior pecado, hein? Eu estou falando que o maior pecado Deus perdoa. Mas se esse, Frei, é o maior pecado para a Igreja Católica, é um dos maiores pecados, qual pecado está acima deste que Deus pode não perdoar? Gente, o único pecado que Deus não perdoa é a pessoa que não quer ser perdoada. E lógico, como é que Deus vai perdoar alguém que não quer? É tipo assim, e Deus quer perdoar você. Você cometeu um pecado terrível. Deus quer perdoar você, mas a pessoa diz, eu não quero o teu perdão. Eu não quero mudar de vida e eu não peço perdão. Eu não me arrependo. Eu não quero perdão. Eu não quero misericórdia. Eu não te quero. Portanto, ela nega Deus. Quanta gente está fazendo isso no mundo de hoje? Negam a Deus, não pedem perdão dos seus pecados, não querem ser perdoados, querem a desgraça, querem estar longe de Deus. Que Deus tenha misericórdia dessas pessoas. Que Deus tenha misericórdia dessas pessoas. Que de uma forma ou de outra a graça de Deus um dia penetre nesse coração, amoleça esses corações. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.